Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de abril de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Vou solicitar para a nossa irmã Claudinha fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez a oportunidade de juntos, nesse estudo, buscarmos um novo caminho, um caminho diferente. Fazermos bom uso das histórias, das experiências, dos ensinamentos, das lições, para que possamos ser melhores, para que possamos fazer uma caminhada diferente, Senhor, à luz de todo o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, que a espiritualidade nos conduza e permita, Senhor, que essas lições façam parte da nossa vida, das nossas atitudes e da nossa reforma. Obrigado, Senhor. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós conhecemos a história de Joel. Joel faliu por quê? Curiosidade. Como nos diz Emmanuel, se você não for ajudar, não pergunte demais. E o Joel, ele veio para ser médium e ele foi trabalhado, né, no Ministério da Elevação, que ele ia recordar a sua penúltima encarnação. Mas ele ia recordar a penúltima encarnação, não era para ser o bel prazer, era para ter trabalho e orientar os que viessem buscar auxílio e ajuda com ele. Só que chegou no planeta, né? Se esqueceu de tudo e ele ficou querendo descobrir os amigos, né? Ele foi sacerdote nessa penúltima encarnação. Aí quis saber onde estava o fulano, o ciclano, o beltrano, quem ajudou, o amigo, o inquisidor. E ele foi descobrindo todos em tarefas difíceis, sacrificiais, em expiação, e ainda assim não se deu conta. Se perturbou, saiu esqueceu o trabalho que ele vinha para fazer, né? E com isso a mente dele se desequilibrou e ele ficou tendo perturbações psíquicas, onde ele não sabia, tendo alucinações nessa mistura de passado e presente. Foi isso. Belarmino, o doutrinador. Vamos conhecer a história do senhor Belarmino. As lições eram eminentemente proveitosas. Traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo. Uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos todos reunidos em nosso lar. Tá vendo? Ainda há pouco nós falamos isso em nosso lar. Bastava o quê? Lembra, Claudinha, que a gente estava falando? E que não é da boca para fora, aqui é estado de alma mesmo. Por que as duas irmãs de André Luiz ainda estão em zonas? Por que o pai de André Luiz e as duas amantes que acompanhavam o pai de André Luiz ainda estão em zonas? Porque ainda não fizeram isso aqui, ó. Ainda não reconheceram a sua pequenez, ainda não compreenderam o imenso débito, e então não tem como se recuperar, não tem como ser acolhido. Não mudou o padrão vibratório, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médios prosseguiam em valiosa permuta de ideias referentemente ao quadro de suas realizações, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto: não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médios com enorme proveito,
creio não deva perder essa oportunidade. André Luiz já. Vicente refletiu um minuto e respondeu: Procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Seguiu o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido. Com que então, meu amigo, deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Respondeu André, sorrindo. Não digo isso. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou sorriso forçado, que expressava todo o absinto, ou seja, a amargura, a melancolia, que ainda lhe requeimava a alma, e falou: Vamos conhecer a história de Belarmino. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que, na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, aos que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser dos últimos. Entende o meu irmão? Ah, sim. Havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Belarmino era profunda e irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Então ele diz assim: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino, que é Jesus. Essa ressurreição gloriosa, toda vez, meus amigos, que nós vivemos longe do Evangelho, nós estamos mortos. Saulo de Tarso estava morto. Quando Jesus o chamou à porta de Damasco, ele ressurgiu, ele ressuscitou para a vida espiritual. Ressurreição gloriosa. A maioria da humanidade terrena está morta. Uma ressurreição gloriosa não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador Jesus. Porque Jesus não só falou, Jesus exemplificou. É digna de menção a atitude dele, de Jesus, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Jesus não se escravizou absolutamente nada, nem a título, nem a coisas, nem a pessoas, nada. Estava ali sendo crucificado, já nos momentos finais, chega a mãe dele desesperada, chorando aos prantos, João o evangelista segurando, e ele, num esforço tamanho: mãe,
eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ele ficou agoniado, mamãe, agora quem vai cuidar de ti, mamãe? Apego a nada, nem a mãe. Porque o apego nos faz sofrer. O apego nos escraviza, nos deixa infantil, nos torna pessoa medíocre e atrapalha muito a nossa evolução. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o que? O bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Olha como ele era um excelente dialogador. Nunca pensou nisso, André? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, presta atenção, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Chego, pois, a pensar, porque ele era o que ensinava? Sim. Ele era o dialogador. Aos que ensinam, chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos. Mordomo é quem? É o que administra. É o administrador. Aos cooperadores, os cooperadores são quem? São os que obedecem. Lembra que ele falou aqui, ó, junto aos que administram, quem é que administra? É o mordomo. Quem que obedece? Os cooperadores. E ele diz, e aos que ensinam. Quem ensina é os servos. E servos. Aí ele diz, muito especialmente os que ensinam devem ser dos últimos. Quem é o último aqui? Os servos. Então, quem ensina está para servir. Entende, meu irmão? Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Duas colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender a tarefa honrosa, veiculando luzes e irmãos nossos nos planos visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão, circunstâncias várias que me pareceram casuais, situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências. Levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário, 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico
ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, olvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Insensivelmente, vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte e, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos nobres médiuns longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá, agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração devagarinho. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei à descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Em vão, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino, enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância. Não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia. E de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra, arrastaram-me ao negativismo completo do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas. Transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A reviviscência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos nos planos dos encarnados e desencarnados. E o resto, o meu amigo poderá avaliar: tormentos, remorsos, expiações. Vocês perceberam toda a história de Belarmino, né? Do jeito que o André Luiz vai aprender, nós também. Mas só que nós teremos que ir no Ticadinho do Jaraqui. Então, cenas do próximo capítulo. Nosso próximo estudo, nós iremos no Ticadinho do Jaraqui acompanhar cada deslize do nosso irmão Belarmino, para que nós também possamos aprender e não cair nas mesmas armadilhas. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Toda vez, meus amigos, que nós vivemos longe do Evangelho, nós estamos mortos. Saulo de Tarso estava morto.
Quando Jesus o chamou à porta de Damasco, ele ressurgiu. Ele ressuscitou para a vida espiritual. Porque o apego nos faz sofrer. O apego nos escraviza, nos deixa infantil, nos torna pessoa medíocre e atrapalha muito a nossa evolução. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos então a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga, por mais um encontro em nome do Cristo Jesus. Que assim seja.